Olá, famílias do Colégio Arena. Bem, preparei hoje um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento de quarentena e sobre como estamos lidando com o isolamento social. Então, o título da minha fala com vocês é Bate-papo com as famílias. Eu sou a psicóloga, psicanalista e professora Paola Carnoni. Eu sou a psicóloga do Colégio Arena, sou professora dos alunos do primeiro ano na disciplina de LIB, sou também professora universitária e tenho acompanhado os filhos de vocês ao longo desse processo de formação no colégio. Como estamos em isolamento social e eu tenho acompanhado algumas dificuldades e alguns momentos interessantes que têm acontecido entre as famílias, eu preparei essa formação para que a gente possa dialogar um pouco, para que eu possa orientá-los e para que a gente possa, da melhor maneira possível, ter um convívio em casa durante esse isolamento social. Bom, primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é o seguinte: eu sugiro e peço que todos da família devem assistir juntos a essa palestra. Então, se está só, agora nesse momento, o estudante, se está só uma mãe, ou só um pai, ou só uma tia, só um avô, né? Quem é a pessoa que está morando com você? Eu peço então que vocês convidem todos da família para vir assistir. Dê uma pausa, chama todo mundo e volta ao vídeo para que a gente possa juntos fazer esse debate. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre convívio e sobre as reações que a pandemia, né, as situações de emergências e desastres podem ocasionar nas pessoas. Existe uma área da psicologia, psicologia das emergências e dos desastres, que estudam esses conteúdos, né? A gente tem diversas situações no mundo onde essas pesquisas foram realizadas, epidemia do Ebola, terremotos e várias outras. Então, existem áreas, né, institutos que fazem essas pesquisas e trazem para nós dados interessantíssimos, importantíssimos para a gente conseguir manejar o estresse, a angústia e a ansiedade nesse momento. Então, eu peço que todos venham juntos assistir essa minha fala, esse meu bate-papo, para que a gente possa, né, ter um discurso comum em família, para que a gente possa melhorar o relacionamento. Então, a primeira pergunta que eu faço é: como está a relação de vocês depois de tantos dias juntos em quarentena? Se quiserem, nesse momento, podem dar uma pausa no vídeo e conversar um pouquinho sobre isso. Se não, a gente segue o vídeo e a gente continua dialogando. Mas eu quero que, mesmo se vocês não forem dialogar sobre isso, que vocês pensem: como está o relacionamento de vocês em casa depois de alguns dias, né? A gente já está aí há mais de um mês, fechando quase o segundo mês de quarentena. O que mudou? O que continua igual? O que está diferente? Que balanço você faz disso depois de tantos dias confinados juntos em casa, sem ter escola, com uma série de lugares fechados, sem poder transitar livremente para todos os lugares? Como é que tá isso? E aí eu lanço algumas perguntas. Vocês já disseram coisas uns aos outros que se arrependeram? Estão muito irritados? Quem está mais irritado aí? O pai? É a mãe? É o filho? Né? É uma outra pessoa que mora com vocês? Quem está mais irritado nesse momento? Ou não? Estão levando bem e não estão irritados? Eu pergunto diretamente se estão muito irritados, porque eu sei que essa situação de não podermos ir livremente para todos os lugares que queremos traz uma certa irritabilidade. Se sentem sem energia para fazer as coisas comuns da rotina, coisas básicas. Nossa, hoje eu tô com preguiça de tomar banho, quero nem almoçar, né? Tem que fazer almoço, depois tem que lavar a louça. Como que tá a divisão de tarefas, a rotina, o trabalho em casa, o conseguir lidar junto com tudo isso? Conseguem olhar para os seus sentimentos e perceber que já descontaram medos e ansiedades uns dos outros? Já trataram o outro com uma certa aspereza ou com uma certa irritabilidade? Na verdade, o outro não tinha nada a ver com a sua irritação. Isso já aconteceu? Bom, eu imagino que algumas dessas coisas já devem ter acontecido durante essa quarentena, porque elas acontecem no dia a dia. A gente fala coisas para o outro que a gente se arrepende, que não era bem o que a gente queria dizer, que não tem muito a ver diretamente com o outro naquele momento, a gente acaba ficando irritado e descontando no outro, a gente fica às vezes sem energia para fazer coisas básicas e fundamentais. E num momento como esse, isso pode ser piorado e eu vou explicar um pouquinho para vocês por que isso acontece, como isso acontece e como a gente precisa enfrentar. Fundamentalmente juntos. Por que eu pedi para todo mundo assistir junto isso? Porque rede de apoio nesse momento é fundamental. Vocês estão, os estudantes no caso, estão sem um ponto fundamental nesse momento, que é a rede de apoio presencial da escola.
A rede de apoio da escola está podendo ser só virtual. Contato com os professores, com os amigos, comigo, com a direção, com a orientação pedagógica, com toda a coordenação está sendo só virtual, né? Está sendo por meios eletrônicos, não é a mesma coisa. O contato pele a pele, o contato pessoal está sendo só entre as famílias, entre as pessoas que moram na mesma casa. É por isso que eu pedi que vocês assistam juntos, para que vocês possam dialogar sobre isso e pensar maneiras de enfrentamento conjunto desse momento que não está sendo fácil, não vai ser fácil e não é fácil para ninguém. Né? Então, vamos pensar aí algumas questões juntos. Bom, primeiro ponto que a Fiocruz traz para a gente, que não é um dado isolado, desconexo, é um dado de pesquisa, né? Um dado do IASC, né? Que é um instituto internacional que faz pesquisas em situações de pandemias, é o seguinte, olha só. Durante uma pandemia, é esperado que estejamos frequentemente em estado de alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle frente às incertezas do momento. São muitas as incertezas, né? Estima-se que entre 1/3 e metade da população exposta a uma epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, algum sofrimento muito intenso. Olha só, gente, de 1/3 a metade para as reações e sintomas manifestados. Entretanto, é importante destacar que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados poderão ser qualificados como doença. A maioria não é caso para psiquiatra, às vezes nem para acompanhamento com psicólogo. É um caso para ser acolhido, para entender que é uma situação normal e uma situação tão anormal, né? A maioria será classificado como reações normais diante de uma situação anormal. Então, a sua reação de medo, de ansiedade, de angústia, de sonhos perturbadores, de insônia, isso tudo é normal porque a situação é anormal. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender. Você precisa compreender que esse sentimento tão inadequado, esse afeto às vezes tão deslocado, tão diferente do comum da sua vida, é muito normal em uma situação como essa que é anormal. Talvez na vida cotidiana isso simples, né, se esse sentimento aparecesse, precisaria sim de uma ajuda especializada. Num momento como esse de tanta dificuldade para todos, que é um momento comum, né, de incerteza, de insegurança, de medo, esses sentimentos mais intensificados, eles são normais. Você precisa compreender isso para conseguir lidar com isso. E o que a gente precisa muitas vezes é de um acolhimento, de uma rede de apoio próxima que diga, eu também estou sentindo isso. Então é muito importante que a família tenha um discurso claro, né? E acolhedor sobre isso tudo. É importante que vocês consigam dizer um para o outro os medos, as ansiedades, as angústias, porque elas vão ser comuns nesse momento. E entenda que às vezes a fala do outro não é uma cobrança, é uma partilha, é um dizer, né, para você, é um dizer daquilo que está ali dentro, que está acontecendo, né? E às vezes de eu dizer muda, né? Então eu digo para você assim, eu estou tão angustiada, eu estou preocupada, e depois que eu desabafo, eu despreocupo um pouco, porque eu precisava falar, externalizar. Então ouça o outro sem esse sentido de que precisa resolver o que o outro está dizendo, né? Às vezes os pais têm muito essa necessidade de resolver o que o outro, né, está dizendo, dá sentido para a angústia, isso começa muito cedo, né? Quando o bebê chora, às vezes os pais ficam muito desesperados, tentando dar um jeito nesse choro, fazer o bebê parar de chorar, e às vezes o choro é só uma comunicação de uma insatisfação, que é uma insatisfação que vai fazer parte da vida. A gente não pode fazer tudo que a gente quer. E num momento como esse, a gente ainda está mais restrito daquilo que a gente gostaria de fazer. Então, a Fiocruz traz para a gente aí, no Manual de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na pandemia do Covid-19, um dado interessantíssimo, né? Até quase metade da população, de 1/3 a metade da população, sendo que em situações comuns, né, o IASC que traz esses dados, ele vai dizer que cerca de 12 a 15% da população precisa de uma ajuda mais especializada, tem um sofrimento mais intenso, de forma a procurar, às vezes, um psiquiatra, né, ou um psicólogo para um tratamento referente a sintomas psicopatológicos, né, independente aí, inclusive, de desejos de se autoconhecer. Não estou falando dessa busca por psicoterapia, estou falando de uma busca que envolve um sofrimento mais intenso. Em uma situação como essa, isso pode aumentar para 30% até 50% da população. Mas a gente entende que não é uma psicopatologia, não é uma doença, essa ansiedade que surge agora. É uma situação normal, porque a situação que nos encontramos é normal. Então, vamos lá. Diante disso, o que fazer? O que os pais devem fazer, o que os filhos devem fazer também pelos pais. Primeiramente, acolher. O que é acolher? Acolher é deixar o outro se expressar com o que ele tem para dizer, sem tentar normatizar
o sentimento, o afeto e a fala do outro. Acolher, às vezes, é dar um abraço. Acolher, às vezes, é pegar na mão e dizer, tamo junto, né? Acolher, muitas vezes, não envolve muito movimento, né? Envolve uma escuta, um silêncio, né? Um gesto com o corpo. Escutar, né? A escuta é fundamental. Gosto muito dessa palavra, é uma palavra muito cara para nós da psicologia, que às vezes o que o outro está precisando é falar. Eu recebo muito, né? Tanto no Arena, quanto no meu consultório. Às vezes, pessoas que estão precisando falar, às vezes elas não estão nem precisando de uma continuidade, né? Tem pessoas que vão embora na entrevista, na relação com a clínica. E lá no caso da escola, às vezes, numa conversa em que o pai, a mãe ou o próprio adolescente desabafa, ao dizer, né, muitas vezes eu fico muito mais em silêncio, esse sujeito se organiza, né? Então, escutar é fundamental. Se você tem condições, escuta o outro, quando ele começar a falar. Não interrompa, não imita a sua opinião, não diga que você pensa diferente. Talvez no final caiba isso, mas no momento que o outro começa a falar, escute. Às vezes ele vai acessar uma dor importante, vai até chorar ali, né? Escuta. Adolescente, né? Criança, você, escuta seu pai, escuta sua mãe, pais, escutem os seus filhos com o que ele tem para dizer sem julgamento. Cuidado com conselhos. Conselhos nem sempre são necessários, né? A gente sabe, muitas vezes, o que a gente tem para fazer. Dizer para o filho, filho, levanta dessa cama, toma um banho, liga esse computador e vai estudar. Às vezes é importante, porque às vezes é um incentivo, não estou dizendo para os pais não fazerem isso, tem algo que precisa ser feito sim, mas às vezes o conselho, olha, eu acho que você deveria estudar no seu quarto com essas e essas situações. Bom, perceba se o momento que você está dando conselho é de fato um momento propício. Não estou dizendo que conselhos são ruins, conselhos são trocas, né, de experiências. E quem tem mais experiência, às vezes tem mais a oferecer mesmo. Só que em muitos momentos, ao ouvir o outro com o que o outro tem para dizer, ao acolher o outro com o que o outro tem para dizer, e às vezes só fazer uma pergunta, né, do tipo, você acha que esse jeito que você está estudando está de fato eficaz? Pode ser mais eficiente do que você dizer qual é o jeito eficaz de estudar, né? Então é interessante esse acolhimento, essa troca, essa escuta, essa paciência, esse cuidado com os conselhos. Por isso eu usei a palavra cuidado e não usei a palavra não dê conselhos. Conselhos são importantes, são fundamentais, diz da experiência e da sabedoria daquele que está dando conselho. No entanto, a gente precisa tomar cuidado com a hora de oferecê-los. Rede de apoio, né? Rede de apoio nesse momento é muito importante. Sejam rede de apoio um do outro. Ofereçam colo, ofereçam escuta, ofereçam acolhimento, né? Ofereçam abraços. A gente está precisando de muitos abraços. Os adolescentes se abraçam muito. É muito interessante perceber lá no recreio do colégio como os alunos, como os estudantes se encostam, se abraçam, se pegam. Isso é muito importante, né? Os adultos às vezes vão se distanciando dessa necessidade. Tentem retomar isso em casa. Peguem nas mãos uns dos outros, abracem uns aos outros, ofereçam carinho, mesmo que seja difícil, né? Aproxima de um jeito, né, que caiba, né? Às vezes agora, nesse momento, é possível dar um abraço aí, né? Pegar na mão do outro, né? Tentem fazer esse movimento de toque, de corpo, de pele. Isso é um movimento muito importante. E, em casos necessários, encaminhamento para profissionais, seja para um psiquiatra ou para um psicólogo. Tem muitos profissionais que estão atendendo nessa quarentena. Psiquiatria e a psicologia não parou em nenhum momento, né? Nenhum dos decretos orientou que a psicologia e a psiquiatria parasse. E, além disso, se você não quer sair de casa, está tendo as videoconsultas, tanto no caso da psiquiatria quanto da psicologia. Mas esses são o menor número, tá? A maioria dos casos vão se resolver com acolhimento, com escuta e com afeto de quem se é importante, né? Então é por isso que eu estou fazendo essa formação, porque eu preciso que vocês sejam rede de apoio uns dos outros. E nesse caso, como proceder? Bom, primeiro, buscar então apoio de uma rede de apoio, né? Isso é um ponto fundamental. Sejam rede de apoio uns para os outros aí, por isso que eu pedi para vocês assistirem juntos. E quem está assistindo sozinho, porque não está conseguindo ter essa rede de apoio em casa, seja um pai ou uma mãe que está sozinho, um dos estudantes que estão sozinhos nesse momento, construa sua rede de apoio, tente buscar esse apoio na família. Se isso não está possível, porque de alguma maneira está muito complicado, busca nos colegas, faz uma videochamada. É perfeitamente possível nesse momento que a gente se conecte com o outro por meio das tecnologias. Então,
que vocês tenham solidariedade e fortaleçam as relações. Liguem para os avós de vocês, liguem para os tios avós, liguem para as pessoas que estão isoladas em casa e não podem sair, né? Então, sejam rede de apoio, busquem rede de apoio e tentem nesse momento, então, ter muito mais solidariedade e mais afeto, fortalecer as relações do que em outros momentos. Transparências nas informações sempre, mesmo se elas forem doloridas. Então, é uma coisa que eu peço principalmente para os pais. Não mintam, não omitam, não escondam. Eu gosto de dizer que o não dito vira um maldito, em todos os sentidos que essa palavra pode ter. Né? Um maldito no sentido de um dito errado, de um dito mal falado, ou um maldito no sentido de uma maldição, né? Porque os não ditos pairam, né? Eles pairam no ar, o silêncio ele fala. E o que a gente sente, inclusive, num momento como esse de quarentena, é um grande silêncio, né? Como se a gente não pudesse falar com o outro nessa presença que envolve o corpo, que envolve o toque. Isso também diz, né? Isso cala uma parte de nós, né? Só as palavras escritas no WhatsApp ou faladas por um vídeo nem sempre são suficientes. A gente precisa também da palavra do corpo, né? Então, eu peço que agora vocês evitem o máximo possível os segredos e as omissões. A família está passando por dificuldade financeira, deixa isso claro, mas não de um jeito irritado, nervoso, na hora da raiva. A gente acaba falando isso na hora da raiva. Chama por uma conversa, participem todos do que está acontecendo. Você não está dando conta de estudar? Chama seus pais para participar disso. Conversa com eles sobre o que está acontecendo, mas nesse sentido de fazer o outro participar. E esse que está sendo participado, por favor, ouça isso com acolhimento, ouça isso de maneira amorosa, né? Às vezes, se o filho chega e diz não está conseguindo estudar, o pai também, a mãe também, com muita coisa na cabeça, acaba dando uma resposta, mas você só faz isso e não está conseguindo? Como que você não está conseguindo, então? A gente precisa compreender que numa situação como essa, em outras também, mas a vida não é feita só de fatos objetivos, a vida é feita também de fatos subjetivos. O que são fatos subjetivos? Tem dentro de nós os nossos afetos, os nossos sentimentos, e certas ansiedades e angústias são paralisantes. E as piores ansiedades e angústias paralisantes são aquelas que a gente não sabe nomear. Num momento como esse e em outros, pode ter certas ansiedades, certos medos circulando em nós, de maneira que a gente não saiba nem nomear e não esteja nem percebendo. Isso leva a uma paralisação, isso leva a uma dificuldade, né? Eu já vi relatos de alunos que me diziam que pegam o livro em casa e de repente começa como se a cabeça doesse, né? Joga o livro no chão, tenta dar um grito, às vezes até dar um grito, se está sozinho, né? Então tem muita angústia perpassando por isso que é o ensino médio, a escolha profissional, o medo do Enem, né? De entrar ou não numa faculdade. Então tem muita ansiedade aí, que envolve corresponder aos próprios desejos, corresponder ao desejo do pai e da mãe. Então é muito importante que a gente consiga se acolher e ser muito transparente em todas as informações e acolher quando o outro é transparente com a gente. Mitigar rumores e fake news, se abastecer de informações corretas. Muito cuidado com o excesso de informações, com o excesso de notícias trágicas nesse momento, com o excesso de notícias midiáticas, principalmente com as fake news. As fake news, elas são muito problemáticas e a gente tem visto muitas notícias falsas. Essas notícias trazem mais ansiedade, geram confusão e podem piorar muito o estado de ansiedade e de angústia. Bom, um dado importante do IASC, que eu trouxe para vocês lá na fala antes, né? Não transformar o sofrimento em patologia, que isso significa que essa angústia, essa ansiedade, esse medo não é um transtorno, não é uma crise, é um momento perfeitamente comum e normal numa situação como essa, que precisa ser acolhido, precisa, né, ser extravasado de alguma maneira, precisa de escuta, né? Então não é uma doença, você não está doente, muito provavelmente você não precisa nem de remédio, né? Mesmo com excesso de ansiedade ou de angústia, mas você precisa ter um sentimento de solidariedade agora, precisa de ser acolhido, precisa disso que a família tem para oferecer e eu espero que as famílias possam oferecer isso uns aos outros. 30% da sociedade vai precisar desse acolhimento mais especializado, né, dessa proximidade. Eu estou chamando de acolhimento especializado, isso que é uma escuta mais acolhedora, né? No dia a dia, às vezes, alguém vem falar e você passa por cima, o outro vira para você e fala assim, nossa, eu estou tão angustiado, porque tá difícil estudar, e você fala assim, não, mas você precisa ver o tanto que eu estou angustiado, né? Então, um conta uma tragédia, o outro conta uma tragédia maior. Não faça isso nesse momento, né? Se você está precisando falar, fale também. Mas se o outro começou a falar, acolha ele primeiro, né? Vamos trocar afeto e não informações, e não conselhos, e não situações, né? Quem está com a situação mais difícil. Então, cerca de 30% da população
até 50, segundo a Fiocruz, né? Num momento como esse, pode precisar desse acolhimento mais intenso, desse acolhimento mais próximo. Então, cuidado com isso. E um autocuidado, né? Primeiro, cuide de você, em seguida do outro. Então, é fundamental aí esse autocuidado, que envolve justamente você conseguir compreender o que está acontecendo com você. Se não conseguir acolher, encaminhe, que conheça o seu limite. Então, é muito importante isso, acolher o outro, mas reconhecendo seus limites. Pai e mãe faz muito isso, né? Passar os seus próprios limites para dar conta dos filhos. Isso também não é bacana, porque a gente acaba estourando, às vezes, numa situação onde não se podia estourar, lá onde o outro está tentando um contato, a gente estoura. Então, se reconheça, perceba os seus limites. Não se esqueça, a pandemia é muito estressante e pode causar medos e ansiedades intensos em todos nós. Então, a gente vive um momento atípico, mais ansiedade e mais angústia nesse momento é perfeitamente comum, porque é um momento de estresse. É preciso identificar seus próprios limites e quando você precisar de ajuda, não hesite em buscar ajuda. Busque ajuda das pessoas que você sabe que vão te ajudar, né? Construa sua rede de apoio, veja quem são as pessoas que estão ali para você. Os pais e os responsáveis pela família também precisam de cuidado, visto que cuidam da família. Então, olha, às vezes os pais acham que precisa cuidar dos filhos e esquecem de cuidar de si. Então, eu vou dizer duas coisas importantes. Pais e mães, olhem para vocês próprios. Filhos, cuidem dos pais de vocês também. Eles precisam de um abraço, eles precisam de uma palavra de carinho, eles precisam também dessa relação afetiva nesse momento. Mudança na rotina, então tá tudo muito diferente. Essas incertezas geram mais angústia, é preciso reconhecer e tentar se adaptar. Negar e dizer que tudo vai voltar ao normal não é um bom caminho. A gente não sabe como vai ser depois. Ficar negando, não, vai acabar logo. Certeza que agora, no fim de maio, acaba. Então, cuidado para não gerar expectativas que podem te deixar ainda mais frustrado, tá? Então, tenta perceber o que está acontecendo, entender que a rotina mudou, se adaptar a essa nova rotina, compreendendo que isso é sim angustiante, que isso é sim de muita ansiedade, né? Vendo o que você dá conta de fazer, realizando as atividades possíveis, né? Tentando aos pouquinhos, né? Um dia de cada vez, e identificar os casos que precisam de ajuda mais especializada e encaminhar. Tá? Então, tem muita clareza de que é fundamental aí, que a gente precisa dar conta, e esse dar conta vai ser no passo a passo, no dia a dia, se respeitando, se acolhendo, se percebendo, né, conversando com o outro, falando dos seus próprios sentimentos. Cuidados com a saúde. Então, muitas informações a gente tem visto. Então, deixar claro quais são as verdadeiras, conversem entre vocês, tenham um senso crítico, pesquisem em fontes confiáveis, né? O site da OMS, o site da Fiocruz, tem lá uma parte só sobre as fake news, pesquisem sobre de fato quais são as fake news, busquem se informar sobre sintomas de maneira científica e sobre cuidados com a higiene para não se contaminar. Então, olha, é muito importante que vocês saibam de fato quais são os sintomas, isso está sendo amplamente divulgado, mas todos vocês já sabem, né, sobre o jeito correto de lavar a mão, o jeito correto de usar máscara. A gente tem visto muita gente com máscara na rua e de repente a pessoa abaixa a máscara, deixa o nariz de fora. Então, esses jeitos acabam sendo muito piores, porque se a sua máscara está contaminada e você abaixa ela aqui, você está entrando em contato muito mais diretamente com a contaminação. Então, se informem sobre isso. Bom, muita angústia acaba provocando um nível de atenção rebaixado pelo medo e ansiedade. Esse medo, essa ansiedade rebaixa, então, nossa atenção, o que dá um maior risco de contágio, né? Um maior descuido. Então, é isso, de tirar a máscara, de levar a mão na máscara, levar no rosto. Então, se informem corretamente, se informem por fontes confiáveis, justamente para esse excesso de ansiedade não levar a um maior descuido. O medo pode levar à negação, muita gente falando que não é tão sério assim, justamente porque a angústia, que entender o quanto isso é sério, pode levar, né? Então, fiquem calmos, façam a sua parte, tomem cuidados com a higiene, evitem sair, não saiam se não for necessário. Tudo isso vai fazer com que a gente passe mais rápido por esse processo. Evitar rumores, né? Não ficar trazendo nas conversas dados o tempo todo. Nossa, você viu, né? Que não sei o quê, não sei qual lugar morreu tanta gente. Viu que morreu um jovem, né? Não precisa da gente ficar fazendo isso o tempo todo nas nossas conversas. Isso é desagradável, inclusive. Você precisa, sim, se informar, né? Escolhe uma hora do dia, uma vez no dia, vá lá nos sites que você confia, em sites seguros, se possível nos oficiais, né? Como o próprio Ministério da Saúde, né? Um site do governo com os dados oficiais. A Fiocruz também é um site confiável. Vá nos sites oficiais, nos sites confiáveis e escolha lá, então, um momento do dia para saber as informações corretas e não ficar o tempo todo passando essas informações, né?
E perceber se aqueles em quem você busca ajuda está em condições de te ajudar, né? Aquele com quem você está conversando agora, ele tem condições de te ouvir agora? Ou ele está precisando ser ouvido, né? Então, tentar ter esse tipo de contato e solidariedade. E as reações mais frequentes nesse momento incluem medo de adoecer e morrer, de perder as pessoas que amamos, de perder os meios de subsistência e não poder trabalhar durante o isolamento ou ser demitido, ser excluído socialmente por estar associado à doença, pegar a doença e de repente ficar estigmatizado, né? Ser separado de entes queridos e de cuidadores devido, né, ao regime de quarentena, a gente não está podendo ver um monte de gente querida, não receber um suporte financeiro, transmitir o vírus a outras pessoas, principalmente a pessoas que são do grupo de risco, mas também as que não são, né? É esperado também a sensação recorrente de impotência perante os acontecimentos, irritabilidade, angústia e tristeza. E no caso do isolamento, pode-se intensificar os sentimentos de desamparo, tédio, solidão e tristeza. Isso é muito importante que a gente saiba, porque a gente está sentindo essas coisas, às vezes está se sentindo extremamente desajustado, inadequado, sendo que são reações comuns a uma situação como essa. Esses dados estão copiados diretamente da apostila da Fiocruz, como está a referência embaixo no meu slide. Entre as reações comportamentais mais comuns nesse momento estão alterações ou distúrbios do apetite, falta de apetite ou apetite em excesso, né? Então, distúrbios alimentares, né? A gente pode perceber sintomas anorexos, sintomas bulímicos e até sintomas que envolvem a compulsão alimentar. Então, isso faz parte desse momento, é preciso olhar para isso, entender quais os seus afetos que estão te levando a fazer isso. Alterações ou distúrbios do sono, insônia, dificuldade para dormir ou sono em excesso, pesadelos recorrentes, muitos sonhos, né? Eu vi muitos psicanalistas falarem sobre os sonhos em quarentena, os pacientes têm relatado um excesso de sonhos, sonhos recorrentes, sonhos estranhos, porque tem a ver com tudo isso que é o isolamento, que é esse não contato social, conflitos interpessoais com familiares, equipe de trabalho, né? Os pais que estão trabalhando, que estão precisando sair de casa, podem estar mais amedrontados ainda, os que não estão conseguindo fazer home office, pelo medo de trazer a doença para dentro de casa, né? Então, mais conflito com a família, mais conflito com a equipe de trabalho, violência, né? A gente vê aumentar o número de violência, tanto a violência física quanto a violência verbal. Então, cuidado com essa violência verbal, cuidado com falar coisas ofensivas para o outro. Pensamentos recorrentes sobre a epidemia, toda hora pensando nisso, né? Pensamentos recorrentes sobre a saúde da nossa família. Será que minha avó vai pegar? Minha avó é de idade? Será que se eu pegar você é exceção e eu poder ser internado, ou tem uma complicação? Então, pensamentos recorrentes sobre isso também é comum. Pensamentos recorrentes relacionados à morte, ao morrer, ao medo, né, a ansiedades que envolvem isso, às vezes até ideação suicida. Então, tudo isso pode aparecer aqui. Se for situações mais graves, a gente precisa encaminhar para ajuda especializada. Se esses pensamentos estão te travando, estão te atrapalhando, estão te impedindo de produzir sua própria vida, precisa sim ser encaminhado para situações especializadas, tá? E alguns critérios, então, para determinar, né, se uma reação psicossocial considerada esperada está se tornando somática e precisa ser encaminhada. Então, quais os critérios? Sintomas são persistentes, né? A bulimia, a anorexia, né? A compulsão alimentar, isso está persistente. Não é só um episódio isolado, não é só vez ou outra. Na maioria das vezes eu me controlo e de repente eu me descontrolo. Não, tá sendo recorrente. Sofrimento intenso, que eu não estou suportando. Complicações associadas, né? Por exemplo, uma conduta suicida, isso é um caso para encaminhamento emergencial para a psiquiatria. Comprometimento significativo do funcionamento social cotidiano, eu não estou conseguindo me levantar, não estou conseguindo sair da cama, não estou conseguindo tomar meu banho, não estou conseguindo assistir minhas aulas online, de jeito nenhum, hora nenhuma, nem reorganizando meu horário. Dificuldades profundas na vida familiar, social ou no trabalho, né? Tá tudo muito complicado, eu estou muito nervoso, eu estou muito ansioso e nada está resolvendo. Hora nenhuma. Problemas coexistentes como alcoolismo ou outras dependências, né, inclusive compulsões alimentares, depressão maior, psicose e transtorno por estresse pós-traumático são quadros graves que requerem atenção especializada. Se isso está comparecendo aí, precisa de uma ajuda, né, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Os transtornos psíquicos imediatos mais frequentes são os episódios depressivos e as reações de estresse agudo de tipo transitório. E o risco de surgimento desses transtornos aumenta de acordo com as características das perdas e outros fatores de vulnerabilidade. Então, às vezes, se a sua família for atingida mais diretamente pela doença ou por uma outra doença num momento como esse, isso pode gerar uma ansiedade ainda maior. Então, se esses sintomas estão persistentes, estão impeditivos de você conduzir sua vida, é fundamental que você busque uma ajuda especializada. Estratégias, então, para a gente finalizar, né? A gente tem 3 páginas de estratégias de cuidado psíquico em situações de pandemia, também indicadas pela Fiocruz.
Reconhecer e acolher seus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar. Eu já expliquei para vocês lá atrás. Então, olhar para os seus sentimentos, olhar para os seus afetos, para essas pessoas que estão aí do lado assistindo com você e procurar ajuda, né? Procurar alguém de confiança em quem você pode falar, para quem você pode dizer o que você está sentindo. Retomar estratégias e ferramentas de cuidados que tenham usado em outros momentos de crise ou sofrimento e ações que trouxeram sensação de maior estabilidade emocional. Então, em outros momentos que você passou por uma dificuldade, o que você usou que adiantou? Para mim, adianta quando eu ouço música, quando eu vejo filmes, quando eu paro e converso com alguém, né? Quando eu saio e sento junto com os meus pais e consigo dizer alguma coisa. Então, o que te faz melhorar em outras situações que você pode repetir aqui? Investir em exercícios e ações que auxiliem na redução do nível de estresse agudo. Uma meditação, uma leitura, exercícios de respiração, entre outros mecanismos que auxiliem a situação, te auxiliem a situar o pensamento no momento presente. Agora você está aqui, agora você está bem, né? E vamos para cá, sem muita ansiedade na relação com como é que vai ser. Bem como estimular a retomada de experiências e habilidades usadas em tempos difíceis do passado para gerenciar emoções durante a pandemia. Então, o que você usou em outros momentos? Ouviu música, viu filme, fez atividade física, né? Se você estiver trabalhando durante a pandemia, né, durante esse momento, isso serve fundamentalmente para os pais, fique atento às suas necessidades básicas, garanta pausas sistemáticas durante o trabalho, principalmente quem está em home office, tem relatado que tem trabalhado muito mais. Então, organize suas pausas, se possível em um local calmo e relaxante e entre turnos, né? Então, organize aí turnos, não faça trabalhos seguidos. Eu ouvi muitos relatos de quem está fazendo home office, que está trabalhando o tempo todo, que não está parando hora nenhuma. Então, diferencie fins de semana, diferencie horários, estabeleça limites para esse trabalho. Evite o isolamento junto à sua rede socioafetiva, mantendo contato, mesmo que virtual. Então, ligue para os amigos, faça uma videochamada no fim de semana, né? Tenta organizar ali pelas redes sociais disponíveis, pelos aplicativos disponíveis, um encontro entre amigos, né? Entre vários amigos. É possível ligar ali no computador e fazer uma reunião de amigos, né? Cada um lá na sua casa preparar sua comida, sua bebida, e vocês conseguem ter esse entrosamento. Isso acaba sendo bastante divertido. Caso seja estigmatizado por medo do contágio, ou seja, você é o único na sua casa que está tomando precaução, compreenda que não é pessoal, não é só você. Né? Eu mesmo estou fazendo isso. Estou lavando as compras quando chego do supermercado, todas as compras, tomando todas as precauções e saindo só para ir ao supermercado e à farmácia. Então, assim, estamos juntos nessa. Se você está sendo estigmatizado na sua família por fazer isso, compreenda que não é pessoal, não é só você. Mas fruto do medo e do estresse causado pela pandemia, né? Então, às vezes, outras pessoas de tanto medo, de tanta angústia, não conseguindo lidar com isso, acaba negando, né? Então, busque colegas de trabalho, supervisores, amigos que possam compartilhar das mesmas dificuldades, buscando soluções compartilhadas. Então, tente mostrar para sua família o quanto isso é importante, para os seus amigos o quanto isso é importante, que você não está, né, neurótico com isso, mas você está seguindo as recomendações de saúde. Investir e estimular ações compartilhadas de cuidado, evocando a sensação de pertença social, como as ações solidárias e de cuidado familiar e comunitário. Então, se você tem condições, faça uma doação, se sinta parte desse momento de alguma maneira, exerça a sua solidariedade, liga para alguém que está sozinho, que você sabe que está sozinho, você sabe que tem colegas que às vezes moram sozinhos, ficaram sozinhos aqui em Goiânia, ou que voltaram para o interior, na casa de suas famílias, que queriam estar aqui, né, ou para o seu avô, para a sua avó, liga para as pessoas, se você pode exercer esse tipo de solidariedade, e se você tem condições de exercer outros tipos, como doações, etc., faça também esse tipo de solidariedade. Isso vai te fazer sentir parte desse momento e vai ser bastante importante. Reenquadrar os planos e estratégias de vida. Então, vamos reorganizar. Tinha planos agora em julho para viajar, então não vai ser mais para esse julho, vai ser para o próximo, né? Então, tente reenquadrar, reorganizar. Você vai poder fazer tudo que você tinha planejado, desde que você esteja bem, né? Para esse ano, para esse semestre. O plano, fundamentalmente, é ficar saudável, né? Eu quero vocês saudáveis. E todos os outros planos podem ser reorganizados e readequados. Então, reenquadrar os planos e estratégias de vida de forma a seguir produzindo planos de forma adaptada às condições associadas à pandemia. Então, quais os planos possíveis? O meu plano esse ano era estudar muito, assistir todas as aulas, anotar tudo. Então, as aulas agora são virtuais. Você precisa readequar esse plano para o novo momento. E olha só, as aulas virtuais têm uma vantagem. Você pode reassistir elas. As aulas presenciais você não pode reassistir. O professor falou. Se você não pegou, se você viajou naquele momento, foi isso. Nas aulas virtuais você pode voltar e assistir. Então, readeque os seus planos.
Manter ativa a rede socioafetiva, estabelecendo contato, mesmo que virtual, com familiares, amigos e colegas. Não tenha preguiça de fazer uma videochamada, não tenha preguiça de ligar para alguém, né? De manter esse contato. Evitar o uso de tabaco, álcool ou outras drogas, né? Para lidar com as emoções, isso pode virar uma grande bola de neve. Fora que isso pode prejudicar a sua saúde, né? Deixando você com somente o tabaco, nesse caso agora, né? É uma boa hora para parar de fumar, para aqueles que fumam, né? Isso pode trazer prejuízos sérios. E buscar um profissional de saúde quando as estratégias utilizadas não estiverem sendo suficientes para a sua estabilidade emocional. Então, se isso tudo não está funcionando, se você está se sentindo cada vez mais angustiado, mais ansioso, busque a ajuda de um profissional de saúde. Buscar fontes confiáveis de informação, como o site da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, ou o site do nosso Ministério da Saúde aqui. Reduzir o tempo que passa assistindo ou ouvindo coberturas midiáticas, não ficar assistindo isso o dia inteiro, nem de fontes confiáveis, escolhe um momento do dia para se informar. Compartilhar as ações e estratégias de cuidado e solidariedade, a fim de aumentar a sensação de pertença e conforto social. Então, se sinta fazendo parte, né, tente ser solidário, tente participar do que está acontecendo para você, né, de alguma maneira, fazer parte desse momento, né, e não ficar tão isolado, tão sozinho. Estimular o espírito solidário e incentivar a participação da comunidade, né? Façam campanhas, né? Os estudantes têm tanta energia, já pensaram em fazer uma campanha de doação de alimentos, de arrecadação, né? Vocês conseguem fazer isso entre vocês, os pais também, então tentem insumos para hospitais, para profissionais de saúde, tentem criar estratégias para enfrentar isso. E caso as estratégias recomendadas não sejam suficientes para o processo de estabilização emocional, busque auxílio de um profissional de saúde mental e atenção psicossocial, né? Então, de um psiquiatra, de um psicólogo, para receber orientações específicas para o seu caso, para entender por que em você isso está sendo tão mexido. Por fim, recomendações gerais. Lembrar que as ações de cuidado, particularmente nessa primeira fase, né, nisso que foi esse primeiro momento do isolamento social da pandemia, auxiliam a não cronificar as reações e sintomas considerados normais numa situação anormal. Então, mesmo esses sintomas sendo normais, ansiedade, angústia, é importante que eles não se cronifiquem, que eles não aumentem. Então, quanto mais você cuidar da sua saúde mental agora, menos isso vai se tornar enquanto possibilidade de precisar recorrer a um profissional. Compreender que os cuidados com saúde precisam ser compartilhados pelos diferentes campos do cuidado, né, com a medicina, com a enfermagem, os vários profissionais da saúde, e no caso de vocês, os pais, né, a Fiocruz está falando para os profissionais da saúde, mas eu estou falando para os pais e para os filhos, vocês precisam cuidar uns dos outros, não medicalizar o cuidado, tampouco tratá-lo como doente psiquiátrico. Essa ansiedade agora, essa angústia, esse medo não é doença, é normal, a situação pede esse tipo de vigília. Quem está oferecendo a ajuda psicológica deve desenvolver um sentido de escuta responsável, cuidadosa e paciente. Os pais podem estar oferecendo ajuda psicológica, escuta psicológica, os filhos para os pais, os irmãos uns para os outros, os amigos. Então, para isso, você precisa ter responsabilidade, né? Não usar isso depois contra o outro, não passar essas informações para frente, ser cuidadoso, ser paciente. Os membros de equipe, quem trabalha, né, em equipe, de respostas deve explorar suas próprias concepções e preocupações sobre a morte e não deve impor sua visão aos que estão ajudando. Então, se você está falando para o seu pai sobre o seu sentimento, é importante que o seu pai não fale sobre a própria visão dele. Se você está falando dos seus medos, esse outro que está ouvindo sobre o medo precisa ouvir no sentido de acolher o seu medo, do jeito que é o seu medo. Às vezes você vira para sua mãe e fala assim: mãe, tô com tanto medo de não passar esse ano no vestibular, e sua mãe tem certeza que você passa, porque você é muito estudioso. Ela não tem que virar e falar: eu tenho certeza que você passa, né? Ela precisa, essa mãe, essa pessoa, você que está acolhendo, precisa muito mais dizer pro outro: mas por que você acha que você não vai passar? Como é que você está se sentindo? Faça perguntas em vez de dar respostas, né? As perguntas abrem, as perguntas levam o outro a refletir. Às vezes o outro chega na resposta que você queria dar para ele. Mesmo, né, se a sua resposta estiver certa, não insista em oferecê-la. Ofereça perguntas, ofereça escuta, ofereça um silêncio que o outro pode falar que ele se sinta acolhido, né? Então, são as recomendações gerais. As referências estão aí, esses slides serão disponibilizados, né? Então, esse material todo tem muito mais coisa, eu me baseei neles, mas tem muito mais coisas. Eu agradeço, né, a vocês por terem me ouvido. Foi um bate-papo preparado com muito carinho para orientar vocês a enfrentar esse momento. Espero que consigam, estamos todos juntos, vamos passar por isso e em breve estaremos juntos. Fiquem bem e até mais.